Boa noite, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Esquenta, a jornada do clínico na oftalmologia. Estamos ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Muito boa noite, muito obrigado pela companhia. Esse é um projeto, na realidade é um Esquenta formado aí por 10 lives. É o momento que a gente para conversar com um colega médico, e também está aberto à comunidade. No dia 4 de fevereiro, esse é um esquenta para o evento que vai ocorrer no dia 4 de fevereiro, um webinário online gratuito, a jornada do médico na oftalmologia. Nesse evento, sim, nós estaremos em um ambiente fechado, um ambiente restrito, é uma reunião ali de médicos e aí a forma de abordar vai ser diferente. A gente vai mostrar alguns casos, vai tratar de uma forma mais científica, os nossos assuntos. Nesse ambiente aberto, uma oportunidade da gente reunir, de nos conhecermos, um convite para você, colega médico. Lembrando que você já pode se inscrever através da nossa página, você já pode se inscrever para a jornada do clínico, na oftalmologia. O link, para quem está me acompanhando no Instagram, está na bio, no Facebook o link também está disponível, assim como pelo YouTube, você já pode se inscrever para essa jornada. O tema da live de hoje é Brasil, cegueira e baixa acuidade visual em crianças. É um tema muito importante e seguramente é um tema que você, colega médico, talvez você viu poucas vezes ou talvez você nem teve a oportunidade de discutir esse assunto na academia, Quais as opções que você teria na academia, em quais momentos você teria contato com esse conteúdo, Ou na pediatria, ou na unidade básica de saúde, na saúde da família, ou na disciplina de oftalmologia. A dinâmica do dia a dia, às vezes, esse tema ele não foi discutido como deveria e essa é uma excelente oportunidade para a gente discutir esse tema, direcionado exclusivamente para você, colega médico, que está aí no campo de batalha, na unidade básica de saúde, às vezes no pronto-socorro da vida. Todas as informações, todos os dados que a gente vai tratar nesta live de hoje, tem como embasamento o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, num documento que foi produzido em 2019, as condições da saúde ocular no Brasil em 2019. Tá? Então, são dados atualizados. E é um assunto de extrema importância, um assunto que vale a pena ser discutido e é um assunto que a gente consegue discutir também entre médicos e a comunidade. Então, por isso, nós estamos tratando aqui nesse ambiente aberto, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, pelas nossas 3 mídias. Por que é um obstáculo? Por que esse tema ele é desafiador? O que torna esse assunto tão desafiador? A baixa acuidade visual em criança, ela precisa ser percebida porque existe um timing. Quem acompanhou a nossa live de ontem, que nós falamos sobre a visão do paciente com síndrome de Down, na live de ontem nós já havíamos falado sobre esse timing, que é o período de desenvolvimento do sistema visual da criança. Existe um tempo, e esse tempo, se perder esse time, a gente perde uma excelente oportunidade de proporcionar a este olho que ele se desenvolva bem. Então, por isso que é tão importante esse assunto. Essa criança ela precisa ser percebida. Eu sei que você que trabalha, você que está no campo de batalha nesse momento, na unidade básica de saúde, nesse momento está na sua casa, descansando, dando prazer da sua companhia. E também você que vai ver esse vídeo em outro momento, o vídeo de ontem nós tivemos aí bastante visualizações depois da live, então fica assim meio que esse eco, quando a gente deixa um pouco na plataforma. O pensamento do clínico nesse momento, você que está no campo de batalha, é assim, olha, não é minha especialidade. Logo, esse paciente ele não é meu. Isso pode ser um pensamento. E é um pensamento coerente. Diante de tantos compromissos que você tem na comunidade, ainda cuidar da saúde visual, isso é coisa do oftalmologista. Seguramente, realmente o especialista ele vai avaliar essa criança. Só que conhece a realidade, só quem já esteve no campo de batalha, ou só quem está no campo de batalha agora, sabe das dificuldades de especialistas ali. E não é só na oftalmologia, na pediatria, na obstetrícia, na ortopedia.
Quantas vezes, né, você recebeu aquele paciente ali, precisava da avaliação do ortopedista, não é uma urgência para encaminhar e você fica de mãos atadas, né? Então, em várias especialidades é assim. A segmentação no serviço público, você que está numa cidade menor, às vezes na sua cidade tem uma unidade básica de saúde e um hospital. E aqueles casos que deveriam ser tratados na UPA, né, mas você não tem UPA à sua disposição. Né? A ausência de especialista associada à baixa renda da população é um outro problema. E isso, quando a gente observa a ausência do especialista e a baixa renda, isso direcionado para a oftalmologia, significa, né, que esse paciente ele não vai ao especialista e se ele tiver a condição, né, de ser avaliado, às vezes ele não terá condições de adquirir o óculos. Então esse problema ele se agrava ainda mais. A gente começa a perceber que não é só identificar a criança, é identificar, conseguir a consulta com o especialista e depois ter um problema da correção, né? Então, é desafiador, é realmente uma jornada desafiadora, não é fácil. É um daqueles momentos que nós ficamos com as mãos atadas. Em vários momentos na medicina nós ficamos com as mãos atadas, né? E quem está na unidade básica, ele acompanhando o dia a dia da comunidade, vivencia isso em vários momentos. E na criança não é diferente. Qual que é o problema aqui? O problema é que nós estamos falando da saúde visual de um ser que está em desenvolvimento. Essa criança ela precisa ser percebida, né? E isso é muito importante. Você precisa avaliar essa criança, você precisa ficar atento, né, à saúde visual dessa criança. Por quê? Porque, acima de tudo, existe um tempo onde, né, nesse intervalo de tempo, o desenvolvimento ele ainda pode ser estimulado. Quando, né, esse time ele é perdido, às vezes a situação o prejuízo pode se tornar irreversível. Todas as vezes que chega uma criança no seu consultório, seguramente você vai pegar o seu esteto, né, vai fazer uma boa anamnese, vai fazer uma ausculta, né, cardiopulmonar, vai observar o pulso dessa criança, vai observar a mucosa, né, você vai observar se essa mucosa está ou não hipocorada. E a partir de agora, né, o meu convite é que você também observe com mais atenção os olhos dessa criança durante, né, o seu atendimento, tanto no exame físico como na anamnese. E a gente vai discutir como você pode fazer isso de uma forma tranquila, né, sem tomar muito seu tempo durante essa live. O exame físico ele é sempre muito importante. Nós aprendemos isso desde o princípio lá na academia. No quarto período, terceiro período, quarto período, nosso primeiro contato com a semiologia, nós já aprendemos a importância de uma boa anamnese, a importância de um bom exame físico, né? Eu lembro uma vez que eu recebi no pronto-socorro uma criança e a única queixa, a mãe estava informando que essa criança estava com tosse, né? Olha, eu estou tossindo, então está assim um pouco diferente, só isso. Quando eu peguei o esteto, eu percebi que uma ausculta pulmonar diferente. E aí solicitei uma radiografia. Imagina o que veio naquela radiografia, né? Aquela criança, ela tinha inalado um corpo estranho, né? E ninguém tinha percebido. Olha que coisa interessante. Depois a mãe falou que a criança ficou um pouco com o pai, ela tinha saído e quando voltou percebeu ali uma alteração. Por que eu estou falando isso? A importância do exame físico, né? A importância do médico examinando, né? Naquele momento que a mãe disse, não vai pedir nenhum raio-x? Falou, não vai, porque, né, eu já tenho médico, tenho esteto, a ausculta está boa. Então, isso direcionado para a saúde dos olhos, isso também é muito importante em função desse time que a gente vai falar aqui durante essa live, tá? Nós temos que perceber esse paciente, né? A caminhada ela é longa, nós já falamos aqui. Eu sei que no serviço público, né, quem está no campo de batalha sabe da dificuldade, mas o empecilho ele não pode começar no início da jornada. Você não pode ser o empecilho desse paciente, né? Você precisa sinalizar. A jornada é longa, às vezes essa criança precisa passar por uma avaliação do especialista. A espera é muito grande. Essa criança às vezes precisa de realizar exames, às vezes precisa de uma correção visual, às vezes a família nem vai ter condição de comprar. É tudo muito tenso, né? Tudo muito dispendioso às vezes, tudo muito amarrado, né? Às vezes, mas a maior dificuldade ela não pode começar com você.
né? Você precisa sinalizar. O fim, ela não pode estar em nós, né? Ela não pode estar em você. O fim, se nem iniciou ainda essa jornada. Você precisa sinalizar que essa criança precisa ser avaliada, né? Na anamnese, quais são os sinais que nós temos ali, né? Então, o que durante a conversa com a mãe, né, durante o primeiro contato, a mãe trouxe a criança às vezes por outras queixas, outros motivos, mas você pode começar a investigar, né, uma boa semiologia sem muitos recursos. Por exemplo, né, lacrimejamento. A senhora observa lacrimejamento, principalmente durante ou após realizar atividades que exigem esforço visual, né? Ver televisão, ler, desenhar, mexer no celular. Essa criança, né, a senhora percebe ali um lacrimejamento, né? A mãe, ela vai indicar para você, se caso ela já tenha percebido, né? Olho vermelho, o olho dessa criança fica vermelho, presença de secreção, né? Crosta nos cílios, ontem nós falamos sobre isso. Em relação à blefarite, né? Blefarite é aquelas caspinhas nos cílios, o tratamento é muito simples, né? Que quando a criança pisca, né, essa caspinha ela pode cair no olho e aí irritar esse olho e incentivar essa criança a estar coçando o olho, que isso não seria interessante, né? Pelo contrário, muito prejudicial. Apertar os olhos, né? Olha, mãe, a senhora percebe que quando ele está lendo assim, ele aperta, né? Então é um outro sinal que essa criança precisa, né? Que é um indicador, né, de possíveis problemas visuais. Se aproximar muito da televisão, né? Se ela se afasta, às vezes isso é mais para adulto, né? Às vezes quando afasta, né, dos objetos, mais na presbiopia, se tem movimento de cabeça, se inclina a cabeça, então são algumas coisas, se reclama, né, de sensibilidade excessiva à luz, são alguns sinais que você pode perceber que essa criança precisa de uma avaliação, né, com o oftalmologista. Dores de cabeça, muito comum, né? Visão dupla e desvio ocular. Desvio ocular está na cara ali, o estrabismo, né? E você precisa encaminhar essa criança ao especialista. No exame físico, observar pálpebras, né? Cílios, conjuntiva, córnea, tudo isso não exige, né, equipamentos, né, sofisticados. Você não precisa de uma lâmpada de fenda para isso, você não precisa de uma lente para isso, né? Então, é através de um simples exame físico. Nós estamos falando aqui, né, de uma conversa e de um exame físico que até então não exigiu nada diferente do que nós já fazemos na nossa prática e nem vai tomar nenhum tempo praticamente, né? Nenhum tempo a mais do que, né, você já vai gastar examinando essa criança. E principalmente a acuidade visual. Ora, você precisa fazer acuidade visual, você precisa mensurar essa acuidade. Eu não sei como fazer isso, não é possível, já solicitei a tabela de Snellen, né, e até agora não me trouxeram. Olha, isso não é desculpa, né? Hoje existem outras formas de fazer, a gente vai discutir isso na nossa jornada do dia 4, a gente vai te fornecer algumas opções, né, de softwares para que você possa estar adquirindo isso de forma gratuita, né, mas você precisa mensurar a acuidade visual dessa criança. Imagina, se não é você, quem vai ser, né? Existe um projeto, né? O governo federal iniciou um projeto em 2017, 13 anos atrás, para que os professores fizessem isso nas escolas, né? Ora, se um professor consegue fazer, né, o educador, imagina você da saúde, né? O educador está ali também atento Mas quando isso não é identificado, imagina a oportunidade que é perdida, a criança está no seu consultório, né, você observa como está o pulmão, observa como está o coração, às vezes você observa se tem infecção, né, no ouvido e você não mensura a acuidade visual. O nosso objetivo aqui é estreitar esses laços. E em nenhum momento eu estou informando que a sua unidade básica precisa adquirir um equipamento especial para isso. Não. Né? Na realidade, ter vontade de fazer, ter o olhar para querer fazer, e isso é muito importante. Então você precisa mensurar a acuidade visual dessa criança. Ora, se essa criança enxerga mal, imagina, ela já tem tantos desafios, né? Se ela enxerga mal, vai dificultar e vai prejudicar o quê? Principalmente, dentre tantas outras coisas, o aprendizado. Essa criança que está lá na escola, às vezes ela está desinteressada porque não enxerga bem e ninguém percebeu. E aí você perde uma oportunidade quando essa criança vai no seu consultório. Você não pode perder. Você precisa ajudar essa criança também, porque às vezes ninguém pensou e você, com um olhar atento, né, com algumas perguntinhas a mais, percebe e faz toda a diferença na vida dessa criança. Isso é muito importante.
A triagem oftalmológica, né? Então, nós estamos falando aqui da ação do médico, né? Nós não estamos falando aqui da ação ainda do especialista, porque é o médico, é o clínico que vai encontrar um caminho, que vai encaminhar esse paciente, que vai perceber a necessidade. Porque observa, se você pergunta para a mãe, diz, mãe, como que é a saúde dessa criança? Ela vai responder para você assim, doutor, a saúde de ferro. Graças a Deus, eu nem preciso trazer esse menino no médico, né? Ora, realmente, né, pelos outros sistemas, talvez ela não precise mesmo. É muito comum isso. Eu nem preciso trazer esse menino. Esse menino é saudável demais. Pois é, mas às vezes, né, ele está com alguma dificuldade, às vezes ele está precisando de uma correção, né? Então, essa criança é uma saúde de ferro, ali não tem outros problemas de saúde, muito bom. Mas a gente precisa ficar atento à saúde visual dessa criança. O timing, principalmente entre 0 a 6 anos. Tá? Então, nesse período é muito importante que essa criança seja percebida. Se tiver algum problema visual, que seja percebido, né? Nessa fase, a probabilidade, né, de reversão, de incentivar ali o desenvolvimento globocular é muito grande. O atendimento oftalmológico na escola tem grande potencial para reduzir a morbidade ocular. Quando fala de morbidade ocular, é aquele olho que ficou preguiçoso, depois ele perde a função, atrasa o desenvolvimento causado pelo enfraquecimento da visão na infância e a cegueira. Então, essa criança ela precisa ser percebida, nós precisamos pensar, né, em dificuldade. O projeto que eu falei para você, o projeto do governo federal, ele se chama Projeto Olhar Brasil. Se você quiser pesquisar depois, ele inclusive te dá algumas dicas, né, de como você pode estar ali mensurando a acuidade visual dessa criança. Tá? Então é um projeto do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, na tentativa de perceber as crianças com essa necessidade de correção, e não só perceber, como também fornecer ali a correção necessária. Então vamos aos dados. Seguindo a estimativa da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, é possível considerar que no Brasil tenhamos cerca de 26 mil crianças cegas por doenças oculares que poderiam ter sido evitadas ou tratadas precocemente. Nós estamos falando aqui da cegueira congênita, né? Nós estamos falando de problemas que às vezes poderiam ter sido percebidos, né? E até agora, nós falamos do clínico que observa a criança no consultório. Mas existe uma outra situação muito importante. Lembra que eu falei para você que o desenvolvimento visual, principalmente ali entre de 0 a 6 anos, ora, do 0 ao nascimento, o que pode ser feito ali? O teste do olhinho, né? Também conhecido como teste do reflexo vermelho. Quem pode fazer esse teste? Geralmente o pediatra faz esse teste, né? Lembra, na live de ontem nós falamos sobre isso. No mundo ideal, a criança deveria nascer, né? Quem deveria receber essa criança? O obstetra. E a segunda mão, né? Da mão do obstetra, essa criança deveria ser passada para quem? Para o pediatra que está ali fazendo a sala de parto. Mas eu sei, você que está no campo de batalha também sabe que às vezes na sua cidade, o único médico é você, né? Então, às vezes a criança não tem essa oportunidade, né, de nascer nas mãos ali de um pediatra, depois do obstetra, depois ser avaliado pelo pediatra. Uma outra opção, então, do teste do olhinho, né, se você não tem na sua cidade, na sua região, um pediatra, seria você fazer esse teste, né, através do quê? O oftalmoscópio, né? Então, exige um treinamento, né, para perceber esse reflexo vermelho. Então, você precisa pelo menos solicitar. Então, a criança ela precisa ser avaliada no primeiro momento. O teste do olhinho ele vai indicar, né, a permeabilidade da luz, né, a transparência dos meios. E isso é muito importante. O que a gente pode perceber logo ao nascimento, ao realizar o teste do olhinho? Você pode perceber uma catarata congênita, você pode perceber um glaucoma congênito, uma patologia ocular congênita, né, como opacidade de córneas, tumores intraoculares grandes, inflamação intraocular, hemorragia intravítrea. Olha a quantidade de informações, né, através do teste do olhinho. Então isso é muito importante, porque essa primeira ação, né, ela já pode sinalizar que essa criança precisa de cuidados especiais para garantir, né, manter e garantir a saúde visual.
Vamos falar então sobre alguns erros refrativos. Olha, quando eu falo de erros refrativos, miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Quem vai perceber esses erros? Então nós temos aí, o primeiro desafio. Nós temos um binômio aí, né? A gente tem um time para o desenvolvimento, né, do sistema visual dessa criança nos primeiros anos de vida, né? Por outro lado, às vezes nós temos um distanciamento dessa criança no consultório, às vezes ou por falta de pediatra, né? Às vezes ou por uma boa saúde mesmo. Olha, doutor, eu estou trazendo aqui esse menino, mas o senhor pode olhar no prontuário dele aí, a gente não é de estar vindo aqui toda semana não, só trago realmente quando precisa, né? Esse é o perfil de mãe que está te oferecendo ali uma excelente oportunidade para você fazer, né, um checklist ali em todos os sistemas dessa criança, né, e já prevendo problemas, porque você já percebeu nessa fala que essa criança ela não tem uma avaliação contínua, né? A mãe não tem o hábito de estar levando ali, né? Então, além dos exames básicos que você vai pedir, um EPF, né, um parassológico de fezes, né, um hemograma para avaliar a questão da anemia, é uma excelente oportunidade para você estar avaliando o sistema visual dessa criança, principalmente observando esse time de desenvolvimento, né? Então, as moléstias oculares podem ser, por serem capazes de influir no rendimento escolar e na sociabilização da criança, representa grande impacto econômico e social. Isso é muito importante, né? Nós queremos que as nossas crianças tenham uma boa educação. E às vezes você percebe que essa criança tem uma boa escola, né? Tem bons livros, isso se ela estudar independente da escola, né? Às vezes pública, às vezes particular, mas se ela tiver tudo isso e ela não estiver enxergando bem, talvez esse seja o motivo do desinteresse. E aí é muito fácil rotular no meio quando ninguém para olhar com aquele olhar técnico, né? O que está acontecendo ali? Hoje diminuiu, né? Mas já foi muito comum, né, rotular as crianças. Olha, essa criança ela é imperativa. Esse é um rótulo muito forte, né? Taxar uma criança de imperativa. Esse diagnóstico ele é fechado pelo psiquiatra, né? Nem pelo psicólogo, é pelo psiquiatra. O psiquiatra bate o martelo e fecha se essa criança é imperativa ou não e qual a necessidade de medicação, né? Às vezes não existe nada de imperatividade ali, às vezes ela perdeu o interesse, né? E esse interesse pode ser perdido, inclusive, por uma baixa acuidade visual. Às vezes, quantas vezes nós recebemos paciente, quem alertou os pais foi a professora. Ela falou, olha, é bom levar um médico, né, para avaliar essa visão, porque ele tem dificuldade em enxergar. E como que ela percebeu isso? Ela percebeu isso porque a criança ela fica assim, ó, né? Então, essa postura, né, já demonstra que essa criança ela precisa de uma correção. E às vezes o problema é só a correção. Às vezes o problema é só o óculos, né? E aquilo que nós falamos anteriormente, eu sei que você deve estar pensando, na minha cidade não tem um especialista, essa mãe às vezes vai ter dificuldade em comprar. Independente das objeções, né, o entrave ele não pode começar por você. Você precisa perceber, sinalizar a dificuldade e acompanhar esse paciente. Isso é muito importante. Daí a importância da identificação e tratamento precoce das ametropias, né? Tais ações também são fundamentais, né? Porque reduz a incidência de ambliopia. Ambliopia é no que se trata referente a olho preguiçoso. Uma vez que essa ambliopia ela é percebida, às vezes, o especialista ele pode até passar um tampão. Não sei se você já teve a oportunidade de atender uma criança e a mãe disse, olha, doutor, ele está usando óculos agora e um tampão, mas é muito complicado. A partir do momento que você entende esse mecanismo, fica mais fácil você ajudar, né, a mãe nessa condução. E isso é muito importante também, tá? Então, a função do médico é perceber as necessidades e, às vezes, nem sempre, né, as necessidades estão ali somente numa IVAS, né, infecção de via aérea, às vezes nas parasitoses, às vezes nas doenças de pele. Nós precisamos observar com um olhar mais atento, né, o olho dos nossos pacientes. Olhar o paciente nos olhos. É exatamente essa a nossa missão aqui. Tentar estreitar esse laço, né? Falar de oftalmologia, né? Falar da oftalmologia na prática clínica. Uma das maiores objeções que nós observamos no dia a dia é a ausência de material. É falar assim, mas eu não tenho recursos disponíveis. Vocês observaram que durante toda essa explanação, o único recurso utilizado aqui foi a atenção, o cuidado, né? Uma anamnese direcionada e um exame físico direcionado.
Quantas vezes, talvez, né, você já teve a oportunidade de atender uma criança, esse olhinho estava irritado, estava vermelho, não o olho, né? Mas vamos imaginar essa pálpebra um pouco edemaciada, essa criança com o olhinho um pouquinho irritado, porque é muito simples você olhar para um paciente e saber se esse olho está calmo ou não. Você pode até não saber o que esse paciente tem, mas se olha, o olho está calmo e às vezes essa criança não está com o olho calmo. Às vezes essa criança ela tem ela está com uma reação alérgica ali naquela pálpebra que não melhora, não vai melhorar porque é estimulada quando ela sai para brincar na questão da poeira, não vai melhorar porque ela tem contato ali o tempo todo com a gente, não está tratando mesmo, não está fazendo a higienização como deveria, né? Então nós temos aí várias possibilidades de perceber e você não precisa nem de uma lupa, né, para observar que algo não está certo ali, né? E a partir desse momento, se você não tem experiência ainda com os colírios, né? Porque não é muito da nossa prática. Tem colegas que trabalham, vêm do pronto-socorro, tem colegas que estão na UBS há muito tempo, mas que não têm o hábito de prescrever colírio. Isso, se não tem experiência, é melhor que não prescreva mesmo, mas pelo menos perceber esse paciente e encaminhar o paciente para o especialista. Por quê? Porque esse encaminhamento ele parte exatamente da unidade básica de saúde. Não existe nenhum outro momento que esse paciente vai ser atendido e de um outro lugar ele será encaminhado. Imagina, ele vai no pronto-socorro, vou fazer o encaminhamento. Não faz. Né? Esse encaminhamento ele parte única e exclusivamente da unidade básica. E às vezes, se o seu serviço ele não tem um especialista disponível, quando você sinaliza para a família dá um jeito de levar, né, ao especialista. Ela dá um jeito de resolver. O nosso objetivo aqui é que você observe, perceba, encaminhe e acompanhe, tá? Então, você que chegou agora, quero mandar um abraço especial aí ao Luan, que está nos seguindo aí, professor Carlos Magno, né? Professor Claudio Nor, Lucas, Ellen, a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, pessoal que está me acompanhando pelo YouTube, pessoal que está me acompanhando pelo Facebook. Então, muito obrigado pela companhia. Essa faz parte de uma sequência de lives, é um esquenta, né? São 10 lives, é uma oportunidade de falar de oftalmologia para clínicos, né? Nesse ambiente aberto, aí na presença de algumas pessoas da comunidade. Isso é para estreitar os laços e chamar também para um evento que a gente vai fazer no dia 4 de fevereiro, que é um webinário online gratuito, é a Jornada do Médico na Oftalmologia, onde ali sim, um ambiente fechado, a gente vai falar com os termos mais apurados, mostrar algumas imagens, mostrar alguns casos, ensinar como fazer. Então vai ser um ambiente ali onde a gente vai tratar de médico para médico, né? Um ambiente um pouco mais restrito, mas nesse momento, né, nessa live de esquenta, a gente fala de problemas, né, relacionados à saúde dos olhos que podem ser identificados pelo clínico, né, na unidade básica de saúde, pelo clínico geral, e que ele pode conduzir, né, ou então perceber, encaminhar, receber esse paciente e continuar a condução, como por exemplo no caso da criança que tem a necessidade do tampão. Imagina você, né, o paciente, ela levou a criança ao especialista pensando apenas que seria prescrito ali um óculos, de repente o médico fala, olha, vai ter que botar um tampão. Isso acontece às vezes quando tem um olho preguiçoso e você quer estimular o desenvolvimento desse olho. Agora você imagina, esse tampão vai ser colocado em qual olho, né? No bom ou naquele que a criança não está enxergando bem? Obviamente, se eu preciso estimular, eu vou fechar o olho bom. Imagina como que isso como é desafiador para a criança. Você acha que é uma missão fácil, né? Principalmente sabendo desse time, existe uma janela de oportunidade onde ele vai usar esse tampão e vai ter um bom resultado, né? Então, a hora que o clínico fala disso, olha mãe, eu sei que é muito difícil, né, mas a senhora precisa, né, correr atrás de estratégias, né, gerar estratégias para que esse tampão fique aí, para que a gente consiga estimular esse olho, porque nós estamos aí diante talvez da única oportunidade, né, existe uma janela de oportunidade e a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Olha a importância do clínico na condução de um caso, né, que foi iniciado e proposto pelo especialista, né? Então essa é exatamente a nossa missão aqui, mostrar para você caminhos onde você pode perceber situações, encaminhar e ajudar na condução. Oportunidade assuntos que você não teve a oportunidade de ver na academia, ou talvez foi muito corrido, ou talvez naquela época você não tinha a maturidade e a experiência que você tem hoje. Tá? Então, o nosso tema, a nossa live de hoje, a missão era exatamente essa, falar da saúde visual, falar
da visão na criança, falar da importância de perceber, né, dessa janela de oportunidade, da importância de perceber essa criança e encaminhar ao especialista e conduzir esses casos. Muito obrigado pela companhia de todos. Fiquem com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.